Nos meses de agosto e setembro de 2020, o nível de endividamento das famílias brasileiras bateu um recorde, 67,5%. Ora, se endividamento, problemas financeiros já são um problema, imagine então em tempos de pandemia. Bom, se você se interessa pelo assunto, se você gostaria de saber como sair dessa, então fique com a gente. Hoje nós temos um convidado muito especial, o meu amigo, o pastor Ricardo Ceribelli. Pastor Ricardo, bem-vindo. Como isso impacta as famílias? Como que o endividamento impacta as famílias brasileiras no geral? Pastor, muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui e discutir um assunto tão importante, né? Essa temática é muito própria para esse momento difícil que a gente está vivendo aí, né? De confinamento e tal, e de recessão, né? À porta da gente aí, tá? Realmente, o endividamento ele traz muitas consequências prejudiciais para o desenvolvimento aí dos lares, né? Vai trazer brigas, frustrações com relação aos planos, né, que as famílias têm, vai trazer ali discussões, e tudo isso realmente impacta de tal forma que essa é uma das maiores causas, né, de separações de casais. Então é um assunto para a gente pensar, para a gente trabalhar, para a gente estudar e procurar tratar de maneira adequada ali e evitar ao máximo, né? Olha, um dia eu li, né, não sei onde, mas eu lembro que li, que algumas dívidas são chamadas boas dívidas e algumas delas são justificáveis. É verdade isso, pastor? Não, eu acho que a gente tem algumas situações na vida em que necessitamos fazer uma dívida, né? Ficar livre do aluguel, por exemplo, comprando um imóvel, né? Na verdade, você troca, né, o custo, né, do aluguel pelo pagamento da casa própria, né? Isso se justifica, porque é uma coisa de um montante muito grande e de longo prazo, e você tem que pensar bem para fazer. A compra de um carro também pode ser que seja necessário, né? O estudo, hoje em dia, a educação, né, ela está bastante acessível, é verdade, né, em alguns aspectos, né, mas financeiramente é um investimento tremendo para a família ali, né, e muitas vezes tem que ser feito um financiamento, como o caso do FIES, por exemplo, né? Pastor, se o ideal então é não fazer dívidas, né? Quais são os passos que um casal ou uma família deve tomar então para alcançar os seus objetivos? Sem as dívidas, né? Bom, deveria fazer um planejamento, né? Bem trabalhado ali, bem elaborado, priorizar aquilo que é mais importante, trazer uma flexibilização, né? Estou até engasgando aqui, né? Flexibilização, procurar conversar, né, a respeito daquilo que melhor se adapta à necessidade da família ali, né? Negociar sempre, procurar ter o dinheiro em mãos para poder obter os bens que a família julga necessários, né? Tudo isso vai facilitar bastante. Pastor, então, mas para quem já tem dívidas, para quem já está no vermelho, como sair do vermelho? Olha, acho que qualquer pessoa, qualquer especialista dessa área, né, pelo que eu tenho visto, o primeiro conselho é eliminar os cartões de crédito, né? Esse é o principal ali, né? E trabalhar todas essas dívidas da seguinte maneira, quitando todas elas, mas começando das menores para as maiores, né? Procurando solucionar uma por uma. E à medida que você vai solucionando, então aquela que deveria ser ali o motivo do pagamento, né, de cada uma delas, você vai acrescentando a outra até que você tenha conseguido sanar todas elas. Pastor, tem alguma dica prática para quem quer começar a ter um controle financeiro? E assim, como que um casal, uma família, uma pessoa pode assim decidir ou definir como e onde gastar o seu dinheiro? Tem dicas práticas, né? Então, a gente usa aí nos encontros de casais as dicas práticas para essa questão. Então, a primeira pergunta a se fazer, né? Eu preciso, né? Eu posso pagar? Algumas perguntinhas, né?
Isso é uma necessidade, né? Ou é apenas um desejo? Né? Desejo passa, necessidade permanece. E a gente tem que ter a sabedoria para fazer a diferença. Né? Isso tudo ajuda. Economizar, né? Fazer uma reserva, ter ali algo guardado sempre para os momentos difíceis que surgem. Na vida de todo mundo surgem momentos difíceis. Ou seja, né, pastor, a tal da disciplina, né? Os cuidados, né, próprios para a vida ali, com sabedoria. Né? A administração sábia da vida. Né? Ok. E olha, se você não sabia, nos encontros de casais que o pastor Ceribelli ele faz com muita maestria, ele disponibiliza, né? E a gente também vai fazer isso, ó, no link que você está vendo aí, além das dicas, né, de como economizar, de saber como gastar ou não, a gente disponibiliza para você também modelo de orçamento. Que tal? Né? Tá aqui então a boa dica de todas as dicas que foram dadas até aqui. Isso vai né? ajudar muito para fazer o seu orçamento familiar. Exatamente. Vai facilitar bastante. Pastor, apesar, né, e da mesma forma que existem pessoas que estão assim endividadas, né, a sociedade também está vendo um aumento muito grande, principalmente entre os mais jovens, né, interessados em economizar, né? Por que é importante economizar? Para se ter uma reserva financeira ali, né? Para no momento em que as coisas acontecem, você não ser pesado para ninguém, né? Talvez para fazer um investimento, né? num negócio próprio, né? Para aproveitar oportunidades, né? Tudo isso, a economia, né? A reserva guardada ali vai favorecer. Como já dizia a nossa avó, né, pastor? Não sei a sua, mas a minha dizia, quem guarda... Tem, né? Exatamente. Então, olha só, pastor. É que quando você compra alguma coisa à vista, né, você consegue comprar sempre melhor do que de outra forma. Né? Você tendo dinheiro guardado, as oportunidades surgem, né, e você pode aproveitá-las. Então, olha só, eu vou investir, tá? Escolhi o meu investimento e no que investir. Que cuidados eu devo tomar, então, quando for investir? Quanto ao investimento? Bom, você tem que levar em conta o risco. Né? Você tem que escolher um investimento cujo risco seja o menor possível. Né? Procurar dar o valor verdadeiro ao seu dinheiro. Né? Dinheiro é difícil de ganhar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com ele. Então, avaliar os riscos desse investimento. Também acredito que avaliar o retorno, né? Aquilo que possa trazer um retorno que seja significativo, que justifique o seu investimento. Né? A poupança, ela é algo assim que rende não muito, mas é um retorno mais garantido, mais tranquilo. Né? Aplicações como Tesouro Direto, né? Então, são coisas que levam um certo tempo, você tem um rendimento menor, mas são aplicações mais seguras. Muito bom, pastor. A nossa última pergunta do nosso encontro de hoje é a seguinte: como que os pais, né, as famílias, poderiam orientar, né, ou estabelecer uma educação financeira para os seus filhos? Como eles podem fazer isso? E se é importante os pais, a família, darem essa orientação? Bom, eu fico feliz que você me faça essa pergunta. Eu não sou um especialista financeiro, né? Eu sou aqui um pastor que trabalha com famílias. Então, normalmente, eu oriento a procura por um profissional da área financeira ali que possa dar a eles, né, a melhor orientação sobre finanças ali. No que diz respeito à orientação dos filhos, aí sim, a gente já trabalha mais próximo, né, da área de educação, a gente já lida com as famílias e com a base, né, estrutural dessas famílias. Eu diria o seguinte: os filhos, eles imitam os pais. A Bíblia, ali em Provérbios 22:6, diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, e ainda que cresça, não se desviará dele. Então, a gente tem que procurar ensinar através do exemplo, né? E permitindo que as crianças também tenham a sua parte nas responsabilidades domésticas. Né? Tudo aquilo que acontece em casa, eles têm que fazer parte.
é bastante interessante dar responsabilidades para eles em casa, né? Nos serviços domésticos. Eles não vão ter pagamento por isso, porque o trabalho doméstico beneficia a família toda, eles são beneficiados também, né? Mas é interessante se a gente disponibiliza algum recurso, como uma mesada, por exemplo, né? Mas a gente tem que orientar, tem que dirigir a forma como eles vão gastar, porque eles não têm ideia de como isso acontece. Nós é que temos que ensinar. Seria interessante que as famílias sentassem à mesa com folha de papel e lápis à mão e deixassem claro para a família toda quais são as entradas, né? Olha, o papai ganha isso, a mamãe ganha isso, somado nós temos isso aqui, né? Mas nós temos o aluguel da casa, nós temos a alimentação, a educação de vocês, roupa, sapatinho, tal, tudo aquilo, né? Para eles estarem conscientes de como é difícil ganhar, das dificuldades, né, que se tem para administrar um lar, né? E aí a oportunidade deles pensarem e raciocinarem, né, a respeito daquilo que sobra, né? O que nós vamos fazer com isso agora? Bom, nós temos pessoas para ajudar, nós temos lazer, né? Tudo isso a gente tem que pensar. Então vamos ver como é que nós vamos dividir agora isso que sobra, de tudo aquilo que foi essencial, agora para poder utilizar aqui. Quanto nós vamos guardar, quantos nós vamos usar para cada uma das áreas ali. E as crianças estão aprendendo, né? Se eles crescem assim, certamente vão ter muita facilidade em fazer um planejamento familiar. Pastor Ceribelli, boas dicas, boas ideias. Mas a gente gostaria de ouvir a gente ouviu aqui, recebeu de ti dicas práticas, né, coisas na área do nosso dia a dia, educação da família, dos filhos, mas assim, existe alguma implicação no aspecto espiritual? Por que isso é importante? Bom, pastor Enildo, a Bíblia afirma para mim, ali em Ageu 2, verso 8, de que a prata e o ouro pertencem a Deus, né? Existem várias maneiras de você administrar a vida conjugal, ali, a vida familiar, né? Uma delas é que, bom, aquele que ganha tem o domínio da casa, né? E ele não compartilha com ninguém o que ele ganha, como é que ele gasta, né? Ele administra sozinho e os outros vão ter que se virar, cada um ali, de acordo com o que ele decidir que vai ser a realidade deles, né? Essa é uma maneira um pouco egoísta, né? E um pouco preocupante de se viver a vida familiar, a vida financeira familiar. Contrariando até alguns princípios bíblicos, né? A Bíblia, ela coloca as coisas do ponto de vista que todas as pessoas são iguais e que a gente tem uma interdependência, né, em nossos lares, nossa casa. Uma outra maneira, que é bastante comum, né, é que os casais, cada um tem o seu, né? A esposa ganha o seu, o marido ganha o seu. Um não sabe o que o outro ganha, né? E cada um eles dividem as responsabilidades, cada um tem a sua parte para pagar e o restante é com eles. É uma outra maneira, no entanto, contraria também um princípio bíblico, né, de que os dois são uma só carne. Essa passagem bíblica não é só a respeito de sexo, né, está falando sobre intimidade, e finanças também tem a ver com intimidade. Existe uma outra que compartilha, né, os dois ganham, juntam, né, e tudo é comum a todos ali, né? Então é planejamento junto e tal. Esse é mais próximo da realidade bíblica. Na realidade bíblica, a gente tem ainda um outro fator que se acrescenta, né? E é o mais importante. Tudo pertence a Deus, como diz Ageu 8. E nós somos apenas mordomos ou administradores daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Daí o raciocínio é bem diferente, porque existe um privilégio e existe uma responsabilidade sobre cada membro da família na forma de efetuar os gastos ali, né? Então, esse traz uma consciência o tempo todo de que Deus é que proporciona para nós os recursos e nós, então, vamos trabalhar para Deus, gastando esse recurso de tal forma que a família seja beneficiada, mas que todos aqueles que estão ao redor estão sendo beneficiados também. É uma maneira que preenche uma necessidade humana, né? Porque Deus nos criou.
E a partir de que Ele nos criou, certamente Ele sabe o que é melhor para a gente. Trazendo Deus como sócio para o nosso lar, os benefícios são imensos. E a gente pode ficar aqui, talvez, um dia inteiro discutindo esse assunto, né, e mostrando as ênfases bíblicas, né, a respeito desse assunto. Que bênção, pastor, que coisa linda saber que Deus é o dono de tudo, né? Certa feita, andando lá na estrada, né, atrás de um caminhão, aquela frase que é muito conhecida: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Olha que coisa linda, né? Não está na Bíblia, mas você disse isso tudo, né? Não ter essa noção de que eu sou dono de todas as coisas, mas sou o quê? Um administrador. Um administrador. Que maravilha. E como um administrador desses recursos, dessas coisas de Deus, eu vou prestar contas a Ele. Pastor Ceribelli, muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Que Deus te abençoe. E a você também, que acabou de ouvir, de receber essas dicas maravilhosas. Deus é o teu dono. Deus é o dono de todas as coisas, mas você tem o privilégio de ser filho dele.